Você sabia que muitas pessoas ao seu redor são enviadas pelo diabo? Quando Deus quiser elevá-lo, ele enviará pessoas para a sua vida. E quando o diabo quiser causar problemas em sua vida, ele também enviará pessoas. Por isso é aconselhável guardar seus planos para si mesmo e não contar a ninguém o que está planejando. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas quando Deus colocou um grande sonho em seu coração, Ele fez todas as provisões necessárias para que você o realizasse. Entretanto, como somos limitados por tempo, espaço e recursos, temos de sentar, aprender, desaprender, reaprender, fazer planos e construir relacionamentos estratégicos enquanto dependemos de Deus para nos ajudar a alcançar o nosso destino. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Independentemente de seus planos, visões ou metas, o Senhor Deus é a primeira e mais importante pessoa com quem conversar e em quem confiar. Ele é o único cujos planos prevalecerão no final. Não importa o quanto você pense que está preparado ou pronto, o plano de Deus deve prosperar. Somente Ele tem o poder de realizar seus planos. Em quem você prefere confiar? Naquele que pode ajudá-lo a ter sucesso ou em alguém que pode ser manipulado pelo diabo para trabalhar contra você? Pense da seguinte forma: seu filho pequeno pode ver um sorvete do outro lado da rua e querer tomá-lo para si. Embora ele queira atravessar a rua movimentada para chegar ao sorvete, você sabe que o melhor a fazer é levá-lo até lá. Você não o deixará atravessar a rua sozinho para sua segurança. Não importa o quanto o ame ou queira que ele pegue o sorvete. Mesmo que ele seja mais velho e você não possa impedi-lo completamente, você se certificará de aconselhá-lo e ensiná-lo a atravessar a rua para chegar lá com segurança. Da mesma forma, Deus quer ensiná-lo a chegar ao seu destino. Seu destino está do outro lado da rua. Seu pai, que conhece o caminho, é confiável, forte o suficiente e está disposto a lhe dar este destino. Você deve colocá-lo em primeiro lugar, não qualquer outra pessoa. Aqui estão 3 razões pelas quais você nunca deve contar a ninguém o que está planejando. Poucas pessoas pensam da mesma forma que você. Não importa quantas pessoas você encontre ou conheça neste mundo, ou há quanto tempo vocês se conheçam, não é possível que todos raciocinem da mesma forma em relação a tudo. Vocês podem aprender a entender uns aos outros e começar a ter uma compreensão compartilhada do raciocínio de cada um. Ainda assim, não é possível ter o mesmo raciocínio. Sempre haverá pelo menos algumas pequenas diferenças. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. É isso que nos torna únicos. Você sabe. Em uma das cartas de Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, ele escreveu: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo incentivou os santos a aprender a arte de pensar da mesma forma e apoiar o progresso uns dos outros. Já em Filipenses capítulo 2, versículo 4, ele disse: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deus quer que edifiquemos nosso coração para nos intensificarmos pelo progresso das outras pessoas. Deus quer que tenhamos um coração assim porque isso ajuda as outras pessoas. Como isso é progressivo, você deve se lembrar de que apenas algumas pessoas pensam como você. Poucas pessoas raciocinarão da mesma forma que você. Deus pode estar lhe mostrando algo grandioso, mas as pessoas em sua vida verão outra coisa. Por isso, por mais que deseje o bem das pessoas, você deve ajudá-las e ajudar a si mesmo, mantendo seu plano de ação longe delas. Deixe que Deus o guie. No momento certo, você poderá contar seus planos aos outros. Outro motivo para evitar contar às pessoas o que você está planejando é que o coração humano tende a ser facilmente usado pelo diabo porque tem uma inclinação natural para o mal. Filho de Deus, por favor, ouça-me. As pessoas podem dizer: bem, o coração humano é neutro, ele pode se inclinar para a luz, por um lado, ou para as trevas, por outro. Ele não é totalmente mau. Por mais correta que essa afirmação possa parecer, ela não é totalmente verdadeira. Veja, aquele que criou o coração disse em Jeremias capítulo 17, versículo 9:
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você está enganado se acha que pode entender o coração humano. Você está enganado se acredita que todas as pessoas podem escolher facilmente entre o certo e o errado. Digo às pessoas que ninguém nos ensina algumas das coisas ruins que fazemos. Exigimos mais esforço para as coisas boas do que para as ruins. É por isso que podemos mais facilmente amaldiçoar do que abençoar. É por isso que podemos mais facilmente reclamar do que louvar a Deus. Portanto, não se surpreenda se alguém não gostar de você sem motivo algum. Não se surpreenda se alguém fingir que gosta de você e só estiver em sua vida para monitorar o que você está fazendo e competir com você. Algumas pessoas sentem inveja de pessoas que nem conhecem. Alguns colegas de escritório não querem que você seja promovido porque acham que merecem mais. Alguns membros da família não querem nem mesmo que seus irmãos sejam mais felizes ou prósperos porque querem ser o centro das atenções. Por esse motivo, eu o incentivo a guardar seu próximo plano de ação para si mesmo. Não se apresse em compartilhar. A Bíblia nos diz para sermos lentos para falar, mas rápidos para ouvir. Isso afirma algo que alguém disse certa vez. Você tem 2 ouvidos e uma boca por algum motivo. Ouça 2 vezes mais do que você fala. Não desencadeie uma batalha de competição, inveja ou ódio em sua vida porque você contou a alguém o que estava fazendo. Seria melhor se você compartilhasse seu testemunho com eles, e eu me refiro aos resultados, não ao plano de ação. Porque às vezes pode parecer que eles querem ajudar ou estão interessados, mas na verdade é que eles querem prepará-lo para o fracasso. E como disse o falecido Myles Monroe, algumas pessoas com quem você compartilha sua visão ou que o observam enquanto você as persegue, nunca levantarão um dedo para ajudá-lo. Às vezes elas observam para ver você se sair bem, às vezes elas observam para ver você fracassar. E quando você não fracassa, elas torcem por você. Tenha cuidado com quem compartilha seus planos e sonhos, meu amigo e minha amiga. Por fim, não conte a ninguém o que está fazendo, pois poucas pessoas podem incentivá-lo ou ter a mesma visão que você tem. Anteriormente, dissemos que você não deve compartilhar tudo porque nem todos pensam como você. Algumas pessoas também podem não ver o que você vê. Elas podem gostar de você e se preocupar com o seu sucesso na vida, mas talvez não conheçam a visão que Deus lhe dá, não a entendam nem a ajudem a alcançá-la. Isso não acontece porque elas são más pessoas, mas porque têm muito medo, são preguiçosas ou estão familiarizadas demais para vê-lo nesse lugar. A Bíblia nos diz que até mesmo o pai de José, Jacó, o repreendeu inicialmente por compartilhar seus sonhos com eles. O homem o amava, mas não entendia o sonho naquele momento. Ele estava entre os que o contestaram. Da mesma forma, às vezes alguns amigos e entes queridos podem não lhe dar o apoio necessário para seu plano de ação. Não fique chateado. É possível que eles não acreditem que você possa alcançar o objetivo. Eles podem estar tão familiarizados com você que acham que seus planos são impossíveis para você. Algumas das pessoas que podem impedi-lo de se tornar o melhor são aquelas que mais o amam. Isso não é porque elas não queiram que você alcance seu objetivo. Na verdade, elas querem, mas não suportam ver você lutar contra o processo. Mas pense no seguinte: Jesus poderia se tornar o Salvador da humanidade e receber um nome maior do que todos os nomes se não tivesse passado pelo sofrimento? O processo é simples e desafiador, seja para voltar à faculdade, casar-se, ter e criar um filho, abrir uma empresa ou qualquer outra coisa. No entanto, você chegará lá se conseguir se empenhar e se comprometer com o processo. Portanto, tenha cuidado com as pessoas mais próximas com quem você compartilha seu próximo plano de ação. Certifique-se de que elas sejam suficientemente maduras e estáveis emocional e espiritualmente para lhe dar o conselho e apoio de que você precisa. Não tenha pressa. Siga o Senhor Jesus. Não se intimide com suas visões, na verdade, deixe que elas o sustentem. Dizem que seus sonhos não são grandes o suficiente se não o assustarem. Tenha grandes sonhos e confie em Deus para realizá-los. Mantenha-os dentro dos limites da luz de Deus e da fé intransigente. Não entre em concessões. Não aceite a vida fora do plano de Deus para você.
Não se contente com menos porque alguém que não conseguiu ver o que você estava prestes a fazer por você lhe disse para fazer isso. Mantenha seus olhos erguidos e sua cabeça erguida. Deus, que lhe dá sabedoria, pode realizar os planos dele em sua vida. Lembra-se de suas palavras? Veja em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Comprometa-se a buscar o propósito de Deus para você e, em seguida, comprometa-se a vivê-lo um dia de cada vez. Em breve você descobrirá que entrou nos resultados desses sonhos e planos sem saber. Essa é a bênção de se comprometer sem distrações com as coisas que Deus coloca em seu coração. Você está pronto para seguir esses planos, confiando na sabedoria e na ajuda de Deus em sua vida? Oro para que essa graça chegue a você hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus, para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram.
quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece no novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vem com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe.
José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu, porém o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Na nossa jornada como cristãos, sem dúvida seremos testados. A firmeza em nossa fé é o que procuramos cultivar. As provações podem assumir diversas formas. Uma delas é a tentação, um adversário persistente, que ataca quando estamos mais vulneráveis.
sabendo muito bem o que nos desviará. Em outros casos, enfrentamos uma luta de valores diametralmente opostos, as normas mundanas e os ensinamentos de Deus. O desejo de aceitação social às vezes pode dificultar a adesão consistente ao caminho correto. Além disso, a vida tem o seu jeito de nos lançar obstáculos na forma de provações profundas, lidar com a dor, encontrar perdas, suportar doenças ou lutar contra a decepção. Estes momentos têm o potencial de perturbar as crenças mais sólidas. A vida é semelhante a um caminho sinuoso e cheio de curvas imprevistas e desvios repentinos. Surgirão momentos em que parecerá que o mundo está conspirando contra você. Mas lembre-se, como seguidor de Cristo, você está equipado com uma vantagem extraordinária: o amor e a orientação ilimitados de nosso Pai Celestial, que nos garante a vitória. Isto exige coragem para permanecermos inabaláveis na nossa fé, mesmo diante de dificuldades esmagadoras. Durante tempos tão tumultuados, torna-se ainda mais crucial deixar que Deus nos guie para o triunfo. Quando as circunstâncias parecem muito íngremes para escalarmos, devemos recordar a promessa de Deus e permanecer firmes na nossa fé. Entenda que render-se à vontade de Deus não significa derrota, mas sim a vitória em sua forma mais pura. Ele não é um guia para a ruína, mas um farol que te conduz às praias seguras. Nas palavras de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é um testemunho do seu amor inabalável e da sua promessa de nos levar à vitória. Uma promessa que se aplica a cada um de nós, em todas as fases da nossa vida e ainda mais quando esperamos pacientemente pela pessoa certa, certos de que o tempo de Deus é perfeito. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, descobrimos um chamado divino de força e coragem. Não te ordenei eu? Esta poderosa diretriz foi dada a Josué, prestes a conduzir os israelitas em direção à terra prometida, uma jornada repleta de obstáculos e incertezas. Esta antiga expressão ainda ressoa poderosamente em nós hoje, em meio às tempestades e aos enigmas da vida, ou quando você estiver envolto em sentimentos de estar sitiado. Não se esqueça, seja forte e corajoso. Deus nos garante sua companhia perpétua. Ele não nos abandonará nem nos negligenciará. Com seu acompanhamento divino, você pode ancorar-se firmemente na fé, com a certeza de que a vitória não é um sonho distante, mas uma realidade alcançável. A garantia de Deus da sua presença constante não é um mero lugar comum, é uma promessa íntima de companhia divina. É um lembrete retumbante de que durante suas provações você não está isolado. Deus está lá, lado a lado com você, navegando, fortalecendo e esbanjando seu apoio inabalável. Conforte-se com a profunda verdade de que o Criador do Universo é seu companheiro de confiança durante toda a jornada de sua vida. No entanto, para aproveitar esta fonte divina de força, devemos construir um forte alicerce de fé. Devemos fazer uma introspecção e nos perguntar: o que ancora nossa fé? Por que escolhemos seguir os passos de Jesus? Por que nos comprometemos a servi-lo? Quais são as nossas convicções sobre Deus e sua palavra? É a nossa compreensão dessas questões que nos dá uma fé inabalável. Esta convicção torna-se o baluarte que nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida, conduzindo-nos às margens da vitória. Esta compreensão capacita-nos a permanecermos fortes na fé, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desmoronar-se. Vamos então, em nossa busca pela pessoa certa, ou durante a nossa jornada de amor e companheirismo, nos apegando firmemente a esta verdade. Vamos abraçar nossa caminhada de fé com Deus, nos guiando, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. Vamos ter em mente Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois no seu tempo perfeito tudo se encaixa, e a vitória no amor e na vida será realmente nossa. Reflita sobre o relato de Elias, encontrado no texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando ele perguntou ao povo: Então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Nossas vidas muitas vezes refletem esse dilema. Vacilamos entre a nossa lealdade a Deus e a sedução das tentações mundanas. Tal indecisão pode debilitar a nossa fé. Deus está nos fazendo a mesma pergunta hoje. Até quando você ficará dividido entre dois caminhos? Deus é de fato a única entidade divina verdadeira e sua benevolência é inatacável. Não devemos ser vítimas dos sussurros enganosos do diabo, nos fazendo acreditar que os prazeres mundanos poderiam superar as abundantes bênçãos de Deus. Isso é uma falácia, uma miragem. O Deus onipotente é a única autoridade que conhece nossos desejos mais profundos, nossas dores, nossas aspirações e a jornada de nossa vida. Somente Ele ilumina nosso caminho em direção à vida, ao amor e à vitória final. Veja a vida de Abraão, um testemunho de fé inabalável. Como nós, Abraão era mortal. No entanto, ele recebeu uma promessa divina, mesmo na ausência de evidências tangíveis. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21 conta isso lindamente. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Tal fé não nasceu da perfeição. Abraão, como nós, tinha falhas, mas a sua fé estava totalmente convicta. Não devemos nós também estar plenamente convictos de que o nosso Deus detém o poder para cumprir as suas promessas? Lembre-se de que demonstrar coragem e força não implica ausência completa de medo ou dúvida. Em vez disso, significa que, apesar de tais emoções, depositamos confiança inabalável na fidelidade de Deus e nos apoiamos no seu poder. Dentro da sua presença divina, podemos encontrar coragem para enfrentar as nossas adversidades e medos. Ao aceitarmos os mandamentos de Deus e depositarmos a nossa confiança nas suas promessas, podemos superar os obstáculos da vida, perseverar nas dificuldades e encontrar o triunfo. Mantenha-se firme na sua fé, pois as promessas de Deus são inabaláveis e o seu amor infalível. Na grande jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em situações que podem parecer intransponíveis, enfrentando provações e tribulações. Contudo, como seguidores de Cristo, somos chamados a ter coragem, pois o grande desígnio de Deus para nós é magnífico e a sua provisão para nós é infalível. Não é diferente de Josué, que mesmo diante de desafios monumentais, ouviu as palavras tranquilizadoras de Deus. Sê forte e corajoso, estou contigo. Mantenha-se firme em sua fé, pois seu triunfo está a apenas um suspiro de distância. A promessa de Deus de nunca abandonar você permanece sólida como uma rocha. No entanto, manter uma fé inabalável é mais do que um exercício de afirmações positivas. Exige o envolvimento ativo da sua confiança nas promessas divinas e o alinhamento deliberado dos seus atos com a sua intenção divina. Há um significado profundo de confiar completamente a nossa vida a Deus. Para fazer isso, devemos renunciar ao nosso entendimento circunscrito e buscar a sua sabedoria divina em todos os aspectos da nossa existência. Ao se submeter a Ele, você permite que o divino trace seu curso. A estrada pode estar envolta em mistério, mas com Deus como bússola, você pode avançar com segurança. Você estará no círculo dos vitoriosos no momento em que confiar totalmente nele. Este nível de confiança em Deus é um salto de fé, abandonar os teus desejos pessoais e reconhecer que os seus planos excedem tudo o que poderíamos sonhar. Trata-se de abrir mão do controle e aceitar seu amor infalível e sua fidelidade inabalável como seu farol. Mesmo quando o caminho está nebuloso ou repleto de obstáculos, sua fé lhe dá a certeza de que Deus abrirá um caminho para você através dos desafios mais densos. Esta fé em Deus certifica que Ele está trabalhando silenciosamente, direcionando os ventos para o seu benefício final.
Essa compreensão permite que você se livre da preocupação e do estresse, sabendo que Ele reina supremo e tem o plano perfeito para a sua vida. A sua fé nele é a expressão mais profunda da sua dependência da direção dele. Na busca pela pessoa certa, o caminho pode ser repleto de incertezas. No entanto, lembre-se de ficar calmo e saber que Ele é Deus. Ele entende o seu anseio e no seu tempo divino, a pessoa certa chegará. Deus pede paciência, pois Ele faz tudo lindo no seu tempo. A pessoa certa está a caminho. Espere com fé e a promessa de Deus se cumprirá em sua vida. Lembre-se, a vitória não é um destino, mas uma jornada trilhada com Deus. Seja paciente, seja fiel e permaneça firme na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Não interprete mal. A entrega total a Deus não significa uma vida desprovida de provações ou desafios. Pelo contrário, Ele cultiva uma confiança inabalável, afirmando a presença permanente de Deus em todas as tempestades da vida. Saber que Ele te equipa com a força, a resiliência e a sabedoria necessárias para enfrentar as tempestades tumultuadas da vida traz consolo. A cada dia que você escolher confiar em Deus, seu relacionamento com Ele se aprofunda, a fé se fortalece e sua fidelidade se torna mais aparente. Essa confiança se torna sua âncora em meio às incertezas da vida, proporcionando estabilidade e esperança. Uma confiança firme em Deus requer conexão com Ele por meio da oração. Uma conversa sincera, expressando seus medos, dúvidas e preocupações, constrói uma conexão íntima. Ele ouve você, proporcionando conforto, orientação e paz, reforçando sua fé. Essa confiança em Deus permite vencer o medo e o desânimo, superando as adversidades com confiança inabalável. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, Deus está sempre presente, preparado para dar a força e a coragem que você necessita. Escolher confiar em Deus convida você a uma dependência profunda de liberdade nas cadeias da autossuficiência e permitindo desfrutar da alegria da entrega. Entregar seus fardos a Ele é um convite a uma paz e liberdade incomparáveis. Vamos acabar com uma crença errada generalizada de que firmeza na fé não garante uma vida livre de desafios. As provações virão inevitavelmente. No entanto, temos a fé e a coragem para enfrentar estas provações com convicção, reconhecendo que Deus está orquestrando a sua vida para o seu benefício, mesmo no meio das dificuldades, como afirmado em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo significa a participação ativa de Deus em sua vida, mesmo diante das dificuldades. Cada provação serve a um propósito, com Deus entrelaçando eventos para produzir o bem. Pode ser desconcertante considerar como sua dor, sofrimento ou contratempos poderiam ser usados para o bem. Mas lembre-se, seus caminhos são infinitamente maiores que os nossos. A visão dele para a sua vitória não ficará aquém. Nas batalhas do amor e da vida, confie na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Permaneça firme na sua fé, sabendo que com Deus você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nos cantos silenciosos de nossa mente, muitas vezes se escondem sussurros que procuram minar nossa autoconfiança. Eles murmuram: você está ficando aquém, você não é suficiente, é tarde demais para você agora. Esses são os ecos com os quais todos nós lutamos. Ecos que podem nos impedir de realmente abraçar a nossa vida. A chave para entender isso é reconhecer que às vezes o maior obstáculo que enfrentamos é simplesmente nossa própria percepção. Há momentos em que não recebemos as bênçãos que acreditamos serem destinadas a nós. O ponto crucial da questão é que muitos de nós carregamos o peso de medos persistentes
ansiedades e ideias negativas. Isso pode nos influenciar negativamente, saindo do controle nas horas mais calmas da noite, gerando uma tempestade de pensamentos e ansiedades tóxicos. Esses sussurros de dúvida e medo não são reflexos de nosso verdadeiro eu, mas em vez disso, são os enganos astutos de nosso adversário, aquele que procura nos impedir de realizar nosso potencial. São fabricações infundadas, destinadas a nos manter em cativeiro, impedindo-nos de experimentar a liberdade e a força que são inerentemente nossas como filhos do divino. Nossa mente é o epicentro dessa luta espiritual. Por meio de enganos e falsidades, nosso adversário procura governar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. No entanto, é importante lembrar que, embora não consigamos impedir que os pensamentos negativos venham à tona, temos o poder de decidir se vamos insistir neles. O limiar de nossa mente está sob nosso controle. Cabe a nós discernir a origem desses pensamentos. Se eles não promoverem positividade, esperança e incentivo, não são de origem divina. É um processo transformador superar o pensamento negativo, uma jornada interior que exige coragem e determinação. Ao filtrar conscientemente nossos pensamentos, podemos combater esses sussurros negativos e substituí-los por afirmações de nosso valor e potencial. Essa é a maneira de recuperar nossa mente, de declarar que somos mais do que nossos medos e dúvidas. Lembre-se de que você tem o poder de escolher os pensamentos que permite que residam em sua mente. Escolha com sabedoria, pois esses pensamentos moldam sua vida. Permita apenas aqueles que se alinham com a sua verdadeira identidade como filho do divino, um indivíduo cheio de potencial e promessa. Nessa jornada, você descobrirá que superar o pensamento negativo é mais do que apenas um exercício de disciplina mental. É uma jornada espiritual que nos aproxima de nosso verdadeiro eu, uma jornada que ilumina nosso valor e potencial inerentes. Ao abraçarmos nossa identidade como filhos do divino, podemos banir os sussurros da dúvida e do medo e abraçar os ecos da esperança e da autoconfiança. Portanto, permaneça firme diante desses sussurros, desses ecos de dúvida, pois você é mais do que dizem que você é. Você é forte, você é capaz, você é divino. Escolha acreditar em si mesmo e veja como você se eleva acima dos grilhões do pensamento negativo, emergindo mais forte, mais corajoso e mais sábio. Esta é a sua jornada para superar o pensamento negativo, e ela começa agora. Abrace-a, pois você está destinado à grandeza. Em meio à turbulência da vida, há forças em ação, tentando semear o medo, a negatividade e a dúvida dentro de nós. No entanto, não nos esqueçamos da mensagem divina de Isaías. Quando fixamos nossos pensamentos no Todo-Poderoso, recebemos uma tranquilidade além da compreensão. Portanto, a minha pergunta para você é: para onde vão seus pensamentos ao longo do dia? A importância de manter uma visão positiva da vida não pode ser exagerada. Muitos estão enredados em seus problemas, mas a chave para a libertação geralmente está em uma simples mudança de perspectiva, da negatividade para a positividade. É verdade que vivemos em tempos de imprevisibilidade. O futuro parece nebuloso e nos apegamos perguntando como tudo vai se desenrolar. Mas lembre-se disto: Deus é o nosso sustentador. Assim como Ele garante que os pássaros no céu sejam alimentados e vestidos, Ele estende o mesmo cuidado a nós. Ao longo de nossa jornada pela vida, muitas vezes nos vemos sobrecarregados por nossos problemas, consumidos pelo incessante ciclo de notícias ou atormentados por dúvidas. Mas deixe-me exortá-lo. Não deixe sua mente ser dominada por isso. Em vez disso, ancore seus pensamentos nas promessas de Deus. Veja bem, nossa mente é um campo de batalha. A maior parte das lutas da vida é vencida nessa arena. Como seguidores de Cristo, temos o poder da escolha. Sucumbiremos aos sussurros enganosos das trevas ou permaneceremos firmes na verdade das promessas de Deus ao nosso respeito? É inegável. O diabo utiliza vários meios: um evento passado, uma situação desafiadora,
para instilar medo em nós. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas ferramentas na caixa de ferramentas do diabo. Elas só têm poder sobre nós se permitirmos. O caminho para superar o pensamento negativo começa com uma decisão consciente de mudar nosso foco. Vamos tirar o poder do medo, da negatividade e da dúvida e, em vez disso, colocá-lo onde ele realmente pertence, com Deus, nosso provedor, sustentador e farol de paz. Essa é a nossa verdadeira fonte de força, positividade e resiliência. Não é um caminho fácil, mas as recompensas são imensuráveis. Não permita que as mentes de negatividade do diabo criem raízes em sua mente. Lembre-se de que sua mente é um terreno fértil. Permita que ela seja preenchida com as sementes da fé, da positividade e do amor inabalável de Deus. Você tem o poder de escolher o que cresce nela. Cultive as sementes das promessas de Deus e observe como elas crescem, superando as ervas daninhas da negatividade e do medo. Ao mudar nosso foco das incertezas do mundo para as certezas de Deus, podemos navegar no campo de batalha da mente e sair vitoriosos, superando o pensamento negativo. Juntos vamos embarcar nessa jornada rumo a uma mentalidade positiva, enraizada na fé, na esperança e na confiança no Todo-Poderoso. Vamos nos elevar, pois somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Todos os momentos de felicidade, todos os sucessos e todas as conquistas podem vir acompanhados da dúvida da impermanência. Essa dúvida, esse medo, é um inimigo com o qual todos nós lutamos. Seu poder está em sua capacidade de persistir e permear até mesmo os períodos mais triunfantes. Lembre-se de que não precisamos apenas de fé para enfrentar as tempestades, mas também para aproveitar o sol dos bons tempos. Realmente aceitar que as bênçãos concedidas a nós por Deus não são passageiras ou transitórias, mas um testemunho duradouro do seu amor e graça. Entretanto, essa sombra de negatividade, os sussurros da dúvida não são seu destino. Você tem dentro de si o poder de alterar esse curso. As conversas que você mantém com seu interior, a conversa interna que você tem, podem ser um poderoso agente de transformação. Muitas vezes subestimamos o poder de nossas próprias palavras, especialmente quando elas são dirigidas a nós mesmos. Mas, na verdade, é esse diálogo, essa narrativa que construímos sobre nós mesmos, que molda nossa realidade. Se continuarmos a ecoar dúvidas e medos, permaneceremos presos nos limites de nosso próprio pensamento negativo. Mas imagine as possibilidades se você mudasse essa narrativa, se em vez de vozes de medo e dúvida você preenchesse sua mente com afirmações de autoestima, autoconfiança e otimismo. Não se trata apenas de mero pensamento positivo, mas de uma redefinição fundamental de seu relacionamento consigo mesmo. Em Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Suas palavras, seus pensamentos, são os arquitetos de sua realidade. Elas têm o poder de curar, transformar e superar. Aproveite esse poder, desafie os sussurros da dúvida e lembre-se, você vale a pena, merece a felicidade e ela veio para ficar. Diante da adversidade ou da prosperidade, deixe que sua fé seja o seu guia. Mantenha-se firme na crença da bondade de Deus, em seu amor inabalável e em suas bênçãos duradouras. Abrace a positividade, o amor e a graça que Ele lhe concede e deixe que isso silencie os ecos da negatividade. Superar o pensamento negativo não é um salto único, mas uma jornada de passos pequenos e consistentes. Ela começa com as palavras que você diz a si mesmo, a narrativa que você cria sobre seu próprio valor e merecimento. Que seja uma narrativa de amor, de fé, de positividade e de esperança duradoura. Considere os sussurros de dúvida, os murmúrios do que não podemos alcançar ou nos tornar. Esses não são meros sussurros, mas poderosas rajadas de vento que podem apagar a chama das promessas de Deus dentro de nós. Nosso escudo contra esses vendavais? Recuperar nossa voz, devolvendo os sussurros com afirmações de fé e força. De fato, às vezes, as tempestades que enfrentamos são criadas por nós mesmos.
concebidas a partir de pensamentos que deixamos ecoar nas câmaras de nossa mente. Há ecos em sua mente? Ecos que o impedem de abraçar seu potencial de viver sua vida ao máximo? Quebre o ciclo, silencie-os com sua voz de fé. A jornada de nossa vida nem sempre se trata de enfrentar obstáculos externos. Muitas vezes, trata-se de lutar contra inimigos internos, aqueles criados por nosso próprio pensamento. Nossos pensamentos são potentes, moldando nossa realidade, nossa existência. Como nos lembra Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar nossos pensamentos com vigilância, pois eles são a fonte de onde brota a vida. A narrativa de nossa existência é escrita por nossos pensamentos. É hora de pegarmos a caneta e reescrevermos nossa história com pensamentos de amor, paz e positividade. Jesus nos convida a nos libertarmos dos grilhões dos velhos padrões de pensamento e abraçarmos uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 ecoa esse chamado transformador. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação ilumina a vontade divina para nós, uma vontade que não é apenas boa e agradável, mas perfeita. Trata-se de mudar o padrão, e lembre-se, se semearmos sementes de negatividade, colheremos a mesma coisa. Nosso foco exerce um poder tremendo. Busque a bondade e você encontrará. Busque o mal e ele se revelará. Nossa mente, se não for monitorada, pode entrar no modo padrão de buscar a negatividade. Mas você, sim, você pode decidir preencher sua mente com positividade divina. Devemos aproveitar cada pensamento e alinhá-lo com os ensinamentos de Cristo. Lembre-se de que você é o mestre de seus pensamentos, não o servo deles. Seus pensamentos devem dançar ao ritmo de sua música. Somos os autores da narrativa de nossa mente, os maestros da sinfonia de nossos pensamentos. Que todos nós embarquemos nessa jornada de autotransformação, reescrevamos nossas narrativas e superemos o pensamento negativo. Em nossos corações e mentes, vamos cultivar sementes de positividade e fé e vê-las florescer em um jardim de paz e prosperidade. Que Deus guie todos nós nessa jornada. Durante anos trilhei o caminho da fé, abraçando Deus de todo o coração, mas me vi enredado por tribulações perpétuas. Percebi que a chave estava no reino dos meus pensamentos, um território que eu acreditava erroneamente estar fora do meu controle. Acreditar que os pensamentos são incontroláveis é como se render a uma tempestade, permitindo que ela nos jogue na direção que quiser. A verdade é que temos a força para controlar esses ventos, para direcionar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. Temos o poder de rejeitar pensamentos que nos sobrecarreguem, de impedir que eles criem raízes e se espalhem como videiras em nossa consciência. Nossa vida, veja bem, é como um rio que flui na direção de nossos pensamentos mais influentes. Salomão, o sábio rei das Escrituras, fez eco, e isso quando disse: pois como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela é. Essas palavras ressoam com a verdade de que nossa existência reflete nossos pensamentos. Nossas crenças nos moldam, formando nossa identidade. Se sucumbirmos à crença de que somos incapazes, estabelecemos a base para nossa própria queda. Por outro lado, quando abraçamos a possibilidade de atingir nossas metas, fortalecidos pela graça de Deus, é mais provável que nos esforcemos para alcançá-las. A negatividade se alimenta de nosso foco. Se nossos pensamentos forem consumidos por problemas e desespero, nosso dia será ofuscado por elas. Entretanto, se permitirmos que o Espírito Santo nos guie e encharque nossa mente com as Escrituras, podemos superar essas provações. A vida, de fato, é cheia de dificuldades. Mas lembre-se de que a fé é um farol que brilha mais forte nas tempestades mais sombrias. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta maravilhosa jornada da vida encontramos bênçãos em abundância, dádivas que Deus nos deu. Entenda que é essencial trilhar esse caminho com sabedoria, reconhecendo que nem todos os que parecem estar do nosso lado realmente pensam os nossos melhores interesses.
Com o brilho da amizade nos olhos, alguns podem abrigar más intenções por trás dos seus sorrisos. Discernimento não é pessimismo, é uma salvaguarda. Reflita sobre o Salmo 23, versículo 5, onde ele resume lindamente: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esta é uma verdade divina que precisamos abraçar. Todos nós somos abençoados abundantemente, muitas vezes bem debaixo do nariz daqueles que se opõem a nós. É uma realidade dura, mas da qual não devemos fugir: a existência de adversários. Isso não é uma tentativa de incutir medo ou desconforto, mas um apelo à compreensão. Muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de traição, com o coração pesado de decepção, e com sua dor atribuem erroneamente a culpa a Deus, sem perceber que a situação em que se encontram é uma criação delas mesmas. As Sagradas Escrituras repetidas vezes nos lembram da presença de adversários. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44, nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As Escrituras não medem palavras, elas apresentam uma imagem sincera do mundo em que vivemos, um mundo que inclui aliados e adversários. A ignorância não é uma bênção neste caso. É imperativo reconhecer a presença de inimigos em nossas vidas. A manifestação de um adversário pode variar. Alguns podem mostrar abertamente sua antipatia, enquanto outros podem esconder sua animosidade atrás de máscaras de amizade, prontos para atacar quando você menos esperar. Nosso Senhor Jesus, um homem perfeito e personificação da bondade, não estava isento de adversários. Apesar de suas ações, que sempre foram em benefício dos outros, ele enfrentou oposição. Então, quando você se sentir abençoado, se alegre silenciosamente e em seu coração agradeça a Deus. Mas esteja atento a quem você compartilha suas bênçãos. Mantenha seus triunfos e vitórias guardados, não por medo, mas por uma posição de sabedoria. Esta é a chave para caminhar no favor de Deus enquanto navegamos nas realidades do mundo. A existência de adversários não deve inspirar medo ou alterar o seu caminho. Em vez disso, deveria servir como um lembrete para caminhar com discernimento, continuando a espalhar o amor e orando por aqueles que talvez não desejem o melhor para você. Lembre-se de que uma bênção compartilhada com sabedoria é uma bênção preservada. Apesar do absoluto altruísmo e perfeição personificados no nosso Salvador Jesus Cristo, ele não estava isento de adversários. Foi essa perfeição que atraiu discórdia. E isso é um lembrete claro para cada um de nós. Se Jesus, em sua divindade impecável, encontrasse oposição, o que nos faz acreditar que nós, em nossa humanidade imperfeita, estaríamos isentos disso? Em nossa jornada, inevitavelmente cruzaremos o caminho de antagonistas, alguns conhecidos e outros escondidos nas sombras. Essa é a intricada jornada da vida pela qual navegamos, pintada com tons de inveja, ciúmes e mal-entendidos. A humanidade, ao contrário da natureza direta dos nossos companheiros caninos, é um quebra-cabeça complexo de emoções e motivações. Enquanto um cão demonstra despretensiosamente amor ou desdém, um humano pode mascarar suas verdadeiras intenções, aguardando até que ataquem nossos mais vulneráveis. Nesse labirinto de emoções, as bênçãos dadas por Deus podem ser um farol de esperança, mas também pode se tornar uma faísca de amargura. Sua prosperidade pode inspirar alguns, enquanto alimenta o ressentimento em outros. Assim, torna-se essencial dar testemunho das bênçãos de Deus com medida de sabedoria e discrição. Compartilhar seu testemunho não deveria envolver a exposição de todos os detalhes intricados de suas bênçãos. Há sabedoria na contenção e, às vezes, quando Deus derrama sobre você a sua graça, é melhor permanecer em silêncio, expressando calmamente gratidão. Nosso mundo está impregnado de malevolência que excede a nossa imaginação. As histórias arrepiantes de engano e traição que se desenrolam todos os dias são testemunhos desta amarga realidade. Não podemos estender a nossa confiança literalmente. Ela é um bem precioso para ser compartilhado com aqueles que realmente merecem. À medida que atravessamos esta terra, se torna mais evidente que o mal espreita em cada canto.
Nosso livro sagrado, a Bíblia, sublinha esta dura verdade. Ao viajar pela vida banhado pelas bênçãos de Deus, lembre-se de viver com humildade, sabedoria e discernimento. Suas vitórias podem inspirar muitos, mas também podem atrair inveja. Testifique a bondade de Deus, mas lembre-se de que nem todos têm o direito de conhecer a profundidade de suas bênçãos. Em um mundo onde o engano muitas vezes ofusca a verdade, às vezes é melhor valorizar as bênçãos de Deus em silêncio e lembrar que, quando Deus te abençoar, você deve manter a boca fechada. Nas crônicas sagradas da Bíblia, a vida de José oferece uma lição poderosa. Sua história serve como um farol brilhante, mas mostrando a importância da discrição quando recebemos as bênçãos de Deus. A compreensão e a sabedoria adquiridas em sua jornada de vida podem guiar a todos nós no caminho da benevolência divina. Os irmãos de José se tornaram alvos de inveja e amargura quando ele, em sua inocência, compartilhou seus sonhos proféticos. Seus corações, cheios de hostilidade, não conseguiram compreender o plano de Deus por trás da grandeza destinada a José. Com a providência divina, o que eles pretendiam como mal resultou em bem para José, o transformando em um líder influente. A questão permanece: com quem você compartilha suas bênçãos? Você está revelando suas vitórias para aqueles que irão menosprezar suas conquistas? Ou você está celebrando seus dons divinos com aqueles que guardam ressentimentos e ciúme? Lembre-se de que aqueles que são guiados por desejos terrenos muitas vezes plantam sementes de conflito, discórdia e amargura. Alinhar-se com essas pessoas e esperar que elas se alegrem com suas bênçãos pode ser um esforço fútil. As bênçãos de Deus são um legado sagrado e nem todos conseguem apreciá-las. Pessoas cheias de maldade poderão conspirar contra você, assim como os irmãos de José. Portanto, é fundamental discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Elas estão cheias de inveja ou amargura? É crucial compreender se andam alinhadas com o Espírito de Deus ou são movidas por desejos terrenos. A carta de Paulo aos Gálatas descreve os frutos da carne e do Espírito. Ele adverte contra ceder os desejos terrenos como adultério, fornicação, impureza, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, ira, conflitos, sedições, heresias, inveja, assassinato, embriaguez e imoralidade. Aqueles que plantam tais sementes não podem participar do reino de Deus. Portanto, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, é prudente exercer sabedoria ao compartilhar essas boas novas. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem. Embora seja uma alegria celebrar as bênçãos de Deus, lembre-se da história de José e escolha a discrição. É melhor deixar que a obra de Deus em sua vida seja revelada no tempo dele. O objetivo aqui não é causar medo, mas incutir sabedoria e compreensão. As bênçãos de Deus em sua vida são testemunho do seu amor. Quando chegar a hora certa, eles falarão por si. Até lá, quando Deus te abençoar, mantenha a boca fechada. Lembre-se, é Deus quem te eleva e, quando Ele o faz, nenhuma força na terra poderá te derrubar. Sansão, o poderoso juiz do Antigo Testamento, foi vítima da sua própria abertura. Seu coração cheio de amor avassalador o conduziu por um caminho de cegueira. Sansão confiou a Dalila o segredo de Deus de sua força, sem discernir o perigo que espreita por trás de suas investigações. Desta história, observamos uma lição comovente. Assim como a energia divina concedida a Sansão foi sua queda quando revelada, nossas bênçãos também podem se tornar nossos desafios quando compartilhadas de maneira imprudente. Se Sansão tivesse segurado a língua, seu caminho poderia ter sido muito diferente. Ao revelar o segredo de Deus, ele criou sua própria queda catastrófica. Uma queda que transformou uma existência outrora gloriosa em um fim trágico. As perguntas persistentes de Dalila foram um claro sinal de alerta que Sansão, apaixonado pelo amor, decidiu ignorar. Ela o testou 3 vezes e em todas as vezes ele vacilou, mas persistiu em revelar a verdade. A sua incapacidade de reconhecer estes sinais custou a ele a vida e o destino. Considere os relacionamentos em sua própria vida. Talvez existam indivíduos que, embora envoltos em gestos amigáveis, tenham más intenções. Frequentemente há sinais que indicam seus verdadeiros motivos. Será que, assim como Sansão, você está deixando de lado esses sinais?
Será que você está escolhendo compartilhar as bênçãos de Deus com essas pessoas, ignorando o potencial dano? Este é um cenário em que muitos de nós nos encontramos sem saber. Compartilhamos nossas bênçãos divinas com aqueles que secretamente nutrem animosidade. Mesmo quando a intervenção de Deus nos salvou das suas conspirações ocultas, persistimos em revelar os seus milagres nas nossas vidas. Sansão, apesar de ter recebido advertências claras, se entregou ao inimigo. Será que você está observando sinais em sua vida ou também ignorando as advertências divinas sobre aqueles que você considera amigos? Nossas vidas são sagradas, um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Como tal, é essencial ter discernimento sobre o que partilhamos e com quem. A história de Sansão serve como um lembrete crucial para não trocarmos as nossas bênçãos pela calamidade. Permita que sua vida reflita o poder transformador da salvação de Deus de maneira sutil, mas profunda. Nosso Salvador Jesus Cristo nunca sugeriu que ostentássemos nossas realizações terrenas, sejam elas os carros luxuosos que dirigimos ou as casas opulentas que possuímos. Tais jactâncias não têm peso no reino de Deus. O que realmente importa, o que ressoa com Deus, é compartilhar o testemunho da jornada da desolação espiritual para uma vida abundante em Cristo. O Evangelho é um farol de esperança para a humanidade. Compartilhe essa esperança. Compartilhe a promessa de salvação. Pare com a conversa frívola. Pare com o hábito fútil de discutir os assuntos dos outros. Há profunda sabedoria em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você não é obrigado a fazer companhia a quem não compartilha sua fé. Procure a companhia daqueles cujos corações vibram em harmonia com o amor de Deus. Há uma beleza inexprimível em estar na presença daqueles que transbordam do Espírito Santo. Esses indivíduos reacenderão sua chama espiritual quando ela estiver fraca. Eles compartilham a alegria de sua bênção, não por inveja ou orgulho, mas para louvar a Deus por sua benevolência. São eles que oram fervorosamente pelo favor de Deus sobre você, antecipando sua alegria compartilhada. Estas são as pessoas com quem você deve buscar comunhão. Não deixe que as emoções passageiras ditem sua escolha de amigos. Não julgue um livro pela capa. Confie na sabedoria divina de Deus para revelar a verdadeira natureza das pessoas. Deixe sua fé no Senhor te guiar em direção à companhia certa. E quando Deus derramar suas bênçãos sobre você, lembre-se, não é uma oportunidade para se exibir, mas uma oportunidade para se humilhar diante da magnanimidade de Deus. Nossas bênçãos são pérolas preciosas, que é melhor mantê-las protegidas daqueles que podem não valorizá-las, ou pior, difamá-las. Como sementes plantadas em solo fértil, deixe as bênçãos de Deus brotarem dentro de você, se manifestando sutilmente em seu crescimento e contentamento.